Oi! Hoje eu trouxe uma suculenta bem diferente para vocês, inclusive mais ou menos rara. Eu tenho aqui esse vaso aqui, onde vocês podem ver que elas não estão tão grandes. Eu vou deixar a foto aí para vocês verem direitinho. E tenho esse aqui, olha, onde elas já estão maiores. Não sei se de repente estão até estioladas. E essa miudinha aqui. Essa aqui, gente, a suculenta, ela é chamada de planta fênix. Tem gente que chama de boldinho, porque a folha dela é bem parecida com a folha do boldo. E tem gente que chama de hortelã do campo. Ela tem uma folhazinha muito aveludada, gostosinha de pegar. É uma planta que é muito resistente. Ela resiste à falta de água, ela resiste a sol intenso. Vai florescer na primavera. Quer dizer, essa aqui de repente vai, essa aqui não vai porque eu vou podá-la. Por quê? Essa aqui, eu estou vendo aqui já em cima, que ela tá com esse substrato que eu uso agora. Que eu estou vendo aqui pedaço de carvão, estou vendo aqui essas bolinhas brancas aqui, que é perlita, então é o meu novo substrato. Essa aqui não tá com o meu substrato novo. Ela tá com aquele substrato antigo que eu usava de areia. Olha, pura areia aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Então essa eu vou trocar de vaso. Vou trocá-la. Achei que tinha tirado tudo aqui e não tirei. Só areia. Olha como que ela tá. Estioladinha, estioladinha. Raiz tá boa, mas ela não tá legal nesse substrato. Então esse substrato aqui já era. E tô desconfiada que a de cá, ela tá no substrato novo, mas ela não tá desenvolvendo bem. Essa aqui, ó, ela é cultivada a sol pleno, tá? Ela tem umas cores, umas variações de cores muito bonitas, inclusive, mas ela não tá indo bem, ela não tá desenvolvendo bem. Olha como é que tá pequenininha aqui, olha. Olha aqui. Deixa eu colocar meu olho aqui. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Olha como está miudinho. Ela não está desenvolvendo. Porque ela fica grande, ela fica pendente. Vocês podem ver que ela está pendendo aqui, ó. Mas ela não está desenvolvendo bem. Então, o que eu vou fazer? Vou podar. Olha, nem precisou de puxar, de tão fino que tá isso aqui. Ela não tá legal aqui. E eu vou tirar as mudinhas dela. Olha como que esse caule está estiolado. Olha isso aqui. Olha. Porque o certo é ela começar ela fica pendente, mas o certo é esse caule dela aqui, ó. Deveria estar cheio dessas miudinhas aqui, ó. O caule, ela vai soltando folha pelo caule. E isso não está acontecendo aqui. Então, algum problema está acontecendo com ela. Por isso que eu acho que ela não vai florir na primavera, porque eu vou podar ela todinha agora. E a primavera já é mês que vem, né? Vou podar ela toda. Na realidade, eu ia até trocá-la de vaso, mas eu tô vendo porque eu achei que ela ainda estava com aquele substrato de areia, mas não tá. Ela já tá com substrato novo, esse que eu tô usando agora. Mas ela não tá indo. O caule dela tá murcho. Murcho, não é murcho não, é murcho. Vamos podar para dar força. Aí nem vai precisar daquele vaso grande que eu trouxe ali. Vai num vaso pequeno mesmo. Para ver se resolve. Muito fofa, gente, ela é muito fofa. Essa planta aqui, vou contar para vocês como que eu adquiri. Teve um dia que eu estava olhando o Instagram e tinha
um convite para uma feira de suculentas que ia ter em Brumadinho. Aí eu fiquei doida, falei, eu vou lá. E aí eu fui. Só que quando eu cheguei lá, a feira era num condomínio fechado e só podia participar quem morasse no condomínio. Então eu não consegui entrar. Olha aqui que eu falei com vocês, olha. Não sei se vai dar para vocês verem. Aqui no caule dela, ó, começa a nascer mais folhas, mais flores, mais flores, vai brotando aqui pelo caule, ó. E isso não está acontecendo com ela. Mas aí, voltando ao assunto, eu fui lá em Brumadinho e não consegui entrar. Pedi o rapaz, pode entrar? Não, é só para quem mora no condomínio. Ainda falei com ele, mas que estranho, vocês colocam um convite no Instagram e não estava falando que era só para quem morasse no condomínio. Ah, mas infelizmente só não pode entrar. Tá bom, voltei, toda chateadinha. E quando eu estava na estrada, na volta, tinha uma casa onde a dona tinha um terreirozinho assim, cheio de plantas que ela vendia. E aí, quando eu vi essa aqui, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa senhora. E comprei. Comprei essa toda aqui, ó. Tava até mais cheio o vaso. Não era um vaso tão grande assim, não. Era um vaso menor, mas o vaso estava bem cheinho. E ela me cobrou, me parece que R$ 20. Acho que foi isso mesmo. E aí eu a comprei. Não sabia o que era, mas era tão bonita e tão diferente que eu trouxe. Vou pôr aqui canela, onde que eu cortei. O substrato é novo, então não vou precisar trocar. Verifique que essa aqui, que tá também aqui, miudinha, mas já tá também começando na ponta. Eu não cortei porque o caule enraizou. Então ela enraiza pelo caule. E se ela enraiza pelo caule, eu vou tentar enraizar esses aqui que eu cortei, ó. Não custa? Ah, inclusive essa aqui é uma suculenta que você já pode. Não precisa esperar secar, igual tem umas que a gente espera, uns 2, 3 dias para secar. Essa aqui não precisa não, tá? Já pode ir plantando logo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tirar. Será que eu planto nessa? Tá muito grande, né? Mas eu vou plantar nessa aqui. Vou plantar nessa. Aqui já tem brita, pus bem pouquinha para não ocupar muito espaço, né? Argila expandida ocupa espaço, então eu pus brita e pus pouca para não ficar pesado também, porque ela vai ficar pendurada. Vou colocar essa aqui, que ela já está querendo pender. Aqui, ó. Olha aqui, de novo. Olha o caulezinho dela já saindo as mudinhas. Olha. E esse aqui não tá. Esse não tá saindo mudinho no caule. Muito aqui em cima só. Era para ele estar todo cheio de mudinha. Não entendi por quê. É uma planta de sol pleno. Mas essa aqui, ó, que não pega o sol pleno, ela tá mais bonita que essa que tá em sol pleno. Ou de repente ela tá estiolada. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa daqui e vou colocar aqui, para ela ter mais espaço. Porque essas bacinhas são ótimas, adoro. Mas elas são... Ó, estava com brita também. Elas são bem rasinhas. Aqui, ó. Olha, toda cheia de filhote no caule. Tem mais uma aqui. Isso aqui foi muda que eu tirei daquela ali, ó, da planta mãe. Aproveito tirar as folhas secas. E legal. E aí eu vou pôr todo mundo nessa aqui, ó. Porque aí eu consigo encher essa, que eu tava achando grande. Vou colocar essas que já tem raiz na ponta. Porque aí ela vai crescendo e já fica pendente. Olha que espetáculo que tá isso aqui.
Ela vai crescendo aqui e já vai pendendo. Aí, isso, tem mais uma aqui. Já tinham visto? Tem uma outra muito parecida com essa, que o pessoal chama, eu até achei que era essa, casinha chinesa, porque ela parece o telhadinho da casinha chinesa, mas não é essa aqui não, eu achei que era essa. E vou colocar essas aqui que eu podei, ó, eu decepei ali, vou colocar aqui no meio do vaso. Que aí sim ele vai ficar cheio. Que ali é aqui é uma planta só. Aqui é um único caule. Um único caule que está saindo para os lados. Aqui não. Aqui já tem essas 1, 2, 3, 4. Já estava com raiz. E mais essas aqui. E se for bem encher o vaso, depois a gente passa para o vaso maior. E de vez em quando, gente, é bom vocês trocarem o substrato das suculentas suas, porque vai acabando todo o nutriente que tem no substrato, a suculenta vai devorando tudo e aí ela fica sem nada. Na realidade, não é só a suculenta, né? Quando você vê que uma planta sua parou de desenvolver, dá uma olhada que de repente nem tem mais nada, não tem mais substrato nenhum, só tem raiz ali dentro, e aí ela não tem o que comer, ela não tem do que se alimentar, então tem que trocar um substrato novo, dar uma turbinada no substrato, porque senão ela para de desenvolver. E agora eu estou lembrando aqui, essa suculenta aqui, ó, eu troquei esse substrato dela, acabei de lembrar, tem uns 20 dias, ela realmente estava naquele substrato de areia. Aí eu comecei no primeiro andar, eu fiz uma faxina nas plantas, estava com muita erva daninha, alguns já estavam ficando apertados nos vasos, mudei os rabos de macaco e os rabos de gato, e aí eu mudei aquele substrato. Então esse substrato ali é novo, tem pouco tempo. E acho que eu troquei justamente por isso, porque ela não estava desenvolvendo, ela estava muito miudinha. Já era para ela estar mais ou menos toda avermelhada, porque ela toma sol e ela não está. Então, ó, coloquei. E, visto que ali o galho está enraizado, eu vou pegar esses galhos aqui e vou enfiar eles aqui. Vai dar certo, Carla? Sei lá, mas custa tentar. Vocês lembram quando eu podei a minha orquídea epidendro? Eu falei com vocês, tem uns galhos secos aqui, eu não sei o que vai dar isso não, mas eu ia jogar fora, vai falar, vou enfiar aqui, quem sabe. Ó, e eles não brotaram. E tá cheio lá. Já levei para minha cunhada, já levei um vaso para minha mãe. E vou colocar isso aqui, ó. Se secar, a gente puxa e joga fora. E se brotar, tenho mais plantas. Olha aí. E essa é um tipo de planta que agora no inverno ela deveria estar bem colorida. Igual uma que eu vou trazer para você semana que vem, que eu já olhei ela ali embaixo. Eu vou fazer um vídeo para vocês com ela na semana que vem. Elas no inverno elas pegam uma coloração maravilhosa. E essa aqui era para estar também. Aqui ó, tá seco aqui. Não sei se é onde eu podei. Aqui ainda tá verde. Vamos colocar, vamos ver o que dá. Já tinham visto? Já conhecia mais uma aqui. E depois eu vou mostrar para vocês. Vamos ver quanto tempo que ela vai demorar para
para enraizar esses caules aí, se é quem vai enraizar, e volto e mostro para vocês. Mas que ela é bonita, ela é. E vamos ver o que acontece com essa. E ela, inclusive, tá com canela aqui, ó. Realmente é novo e eu já coloquei. Ah, não foi canela, não. Mentira. Mentira, não foi canela. Eu a adubei com farinha de osso. Ela foi adubada há pouco tempo com farinha de osso. E tá aí. Então nessa eu não mexo mais. Se florir na primavera, eu volto e mostro para vocês. Tá bom? Vai deixar um like aí para mim. Vai inscrever no canal se não é inscrito ainda. São penduradas, tá, gente? Eu cultivo pendurado para poder elas ficarem pendentes. Compartilha aí. Vale a pena compartilhar, até porque é uma suculenta tão diferente e tão bonita. Vale a pena vocês mostrarem para as amigas suas que gostam de suculenta, se elas têm dessa aí. Obrigada por estar mais uma vez aqui comigo. Um beijo imenso no coração de todos vocês. Até semana que vem.